Notícias do Timão? Raoni Costa perguntou aqui. Então vamos falar sobre o Corinthians? Porque nesta sexta-feira, dia 31 de julho, chega ao fim o último dia do contrato. Acabou! Finish pro contrato. E aí, Hernan? A torcida do Corinthians pode ficar otimista que o contrato do Memphis Depay vai bidar hoje e aí ele ficará no Corinthians? Ou ainda existe alguma indefinição? Responde o chat que está indo abaixo sobre Memphis Depay aqui. Então vamos lá, chat. É o seguinte. Falei com uma fonte hoje de manhã que está nessa negociação Memphis Depay, Corinthians. O que está acontecendo agora, neste momento? Troca de minutas de contrato. E está indo muito bem. Então, tipo assim, o Corinthians enviou o contrato, os representantes e os advogados do Memphis devolveram as minutas assinadas, mas isso não quer dizer que o contrato está assinado. Tá. É aquilo ali que você vai rubricando. Entendi. Então tem a rúbrica ali e tal, e aí você já tem um encaminhamento do negócio. Agora é mais burocrático. A questão, hoje eu falei com uma fonte importante do Corinthians sobre a questão da inscrição do Memphis. Sim. O Corinthians, veja bem, o Corinthians, ele consultou a CBF, o Corinthians consultou especialistas, né, advogados que são do direito esportivo, e o Corinthians tem muita segurança após essas consultas de que não haverá problema fazer a inscrição ou o bid do Memphis no novo contrato, mesmo com o transfer ban. Tá. Porque o que acontece? A questão toda o Corinthians continua com um contrato que está vigente até hoje. O contrato acaba hoje, dia 31. Final do dia, acabou, virou dia 1º de agosto, não tem mais o contrato. Mas como é bid de Corinthians para Corinthians, não tem esse problema, segundo a minha fonte do Corinthians, eles estão tranquilos em relação a isso. Perfeito. Até ganham um fôlego, até ganham um tempo para essa minuta ser trocada e assinada e o Memphis vir para o Brasil. Se o Memphis estivesse jogando, sei lá, no PSV da Holanda, e aí ele assina um contrato e vem de um clube para outro, aí ele tem que passar pelo processo do Corinthians estar livre de transfer ban. Entendi. E eu digo ele vem de um clube, não necessariamente você comprar ele do clube, mas se você jogou no PSV, acabou o contrato, está livre no mercado, o teu último registro como atleta profissional era no PSV, um exemplo. E aí você tem que fazer um novo contrato, um novo registro agora como Corinthians. Então, como ele vem de Corinthians para Corinthians, não há necessidade de passar por um novo registro, a numeração de registro é a mesma, a foto, tudo que tem lá quando aparece o bid é o mesmo, só vai mudar o quê? O tempo do contrato, que vai ser julho de 2028. Então, é só essa mudança. E isso não dá problema na FIFA de você inscrever um jogador de maneira irregular. Então, o Corinthians consulta a CBF, consulta especialistas e se diz muito tranquilo em relação a isso. Eu entendo o Corinthians se sentir tranquilo em relação a isso, mas me mostra a preocupação como o Corinthians atrasou todo esse processo, sabe? Você está acompanhando de perto todos os detalhes nos últimos dias sobre o envio do contrato, a demora na resposta, mas o Corinthians deixou chegar no último dia de contrato do Memphis, para que hoje você traz a informação que as minutas estão sendo trocadas, para tentar oficializar e ele chegar até o final de semana, né? Mas como o Corinthians atrasou todo esse processo e demorou demais, cara, para contar com ele. Você falou lá antes, a ideia do Corinthians era contar com ele, pelo menos à disposição para o jogo desse final de semana. Mudou, não vai estar mais. Seria um grande reforço aí, né? Com os caras tudo machucados aí. Labiar fora, Yuri Alberto fora. Como você falou, ele estando à disposição, pelo menos, atuar no segundo tempo, já é legal. Não vai estar à disposição nesse final de semana. Pode ser que não esteja no meio da semana no jogo de volta. Então é um problema, né? O Corinthians demonstrou um erro ali nos bastidores, na minha opinião, sobre esse contrato do Memphis. Claro, mas é o que eu estava falando ontem, que é muito da politicagem do Corinthians, né? É muito da questão política. Sim. O departamento de futebol fez o que tinha que fazer, fez a negociação, passou pela aprovação da diretoria, da presidência, passou pela aprovação do departamento financeiro, departamento jurídico, todo o caminho em relação a essa negociação, a esse acerto, a esse ok de todas as partes, ela teve um processo de caminho natural. Só que
quando bate na política e quando você tem um clube que está vivendo um momento como está vivendo o Corinthians e outros também vivem, o Santos, São Paulo e tal, só para citar os da capital, é difícil você conseguir fazer as coisas numa linha reta. Foi exatamente essa frase, inclusive, que eu ouvi. É difícil você caminhar em linha reta quando você tem uma situação de barril de pólvora que vive hoje a política do Corinthians. Então, você tem que desviar aqui, ir para lá, ir para outro caminho e tal. Então, assim, houve esse atraso de fato, o Corinthians atrasou para enviar o e-mail com as minutas do contrato, ou o contrato batido ali para os advogados verem. E todo esse atraso e todos esses questionamentos, o fato do Corinthians ter ido consultar a CBF, ter ido consultar alguns especialistas, se dá por causa disso. Porque assim, se não tivesse tempo, não teria que consultar. Se tivesse tempo ali para fazer as coisas da maneira que tinha que ser ou que o Corinthians planejava, nada disso estaria acontecendo. E o Memphis, se bobear, já estaria aqui treinando, e se bobear, liberado para jogar. Então, assim, é aquela coisa, parece que o Corinthians joga contra o Corinthians. Não querer, alguém que não quer, ou as pessoas que não querem, acham que o Memphis não tinha que renovar com o jogador, sendo que a torcida quer, o cara é jogador, o cara é querido pelos jogadores, o próprio Memphis, a gente ouve muito das pessoas envolvidas na negociação, o quanto o próprio Memphis se doou para esse negócio acontecer. E aí você vai falar, mas é porque não apareceu nenhum clube. Não interessa. Aí é a decisão do cara. Ele poderia não aparecer nenhum clube e o cara ficar treinando lá na Europa, morando na Europa e tchau Brasil. Então, assim, a escolha do Memphis foi renovar e diminuir salário e tirar a premiação individual e ter mais, tá mais envolvido nas premiações coletivas, diminuir a dívida total, tirando juros daqui e dali. Então, assim, e também não estou falando que o Memphis está presenteando o Corinthians ou está sendo o salvador da pátria ou está sendo Papai Noel. Mas, assim, eu estou falando, houve um acordo e um acordo que ficou bom para as duas partes porque é um cara que é importante. Porque é um cara que, querendo ou não, ajudou o Corinthians a conquistar 3 títulos, mudou um pouco a cara do Corinthians como time e ajudou o time lá quando chegou. 2024 era a zona de rebaixamento, foi para pré-Libertadores. Então, assim, dizer de desempenho, de foco e de entrega e de tudo que o Memphis se envolve com o Corinthians, envolvimento com o Corinthians e entrega, não dá para dizer que não dá para dizer que o Memphis não teve. Mesmo quando ele não está jogando, ele está lá em Itaquera nos jogos, mesmo quando estava machucado, suspenso, está lá. É um cara que se preocupa com... E a gente sabe, eu já ouvi do próprio Memphis isso, que ele é um cara preocupado em melhorar a estrutura do Corinthians, que já é uma estrutura boa, mas que tem alguma coisa para melhorar, de profissionais, de modelo de trabalho. Até mesmo essa coisa de... os jogadores que vieram, Labiade, o próprio Jesse Lingard e tal, são jogadores que chegam também com uma outra cultura de futebol. Aí você vai falar, mas que coisa, jogador que nem é de nome e tal. Não interessa, eu estou falando de cultura de futebol para outras culturas, como é a nossa brasileira aqui, que é diferente. Eu me lembro muito, por exemplo, eu cobri muito a vinda do Juanfran para o São Paulo, lateral direito. Era um cara da seleção espanhola, um cara de Atlético de Madrid muitos anos e tal. E o São Paulo já estava naquela coisa naquele processo de Caverna do Dragão, sabe? De virar um monstrinho que está hoje. E eu me lembro, na época, o Juanfran falar assim, poxa, conversei muito com o Miranda. Pô, Miranda, aqui a estrutura precisa melhorar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, não fez nada. Não falava das coisas, o Juanfran acabou sendo um fiasco, não aconteceu e tal. Mas eu só estou falando isso porque, assim, o Memphis é um cara que também dá pitacos nesse sentido. Não é à toa que os caras brincam, chamam ele de chefe. Ele tem essa postura mesmo de falar, de liderar, de cobrar e tal, de cobrar os departamentos. Ativo, né? Um cara muito ativo no dia a dia, de cobrar. Por que essa recuperação tem que ser assim? Por que esse tratamento é assim? Quer saber, é interessado e dá pitaco. Então, assim, esses caras com uma mentalidade fora acabam ajudando. E é o que a gente ouve muito isso no departamento de futebol. E eu não estou falando que é a gestão do Marcelo Paz que está falando isso. Não, a gente já ouvia lá do Fabinho também, do Fabinho Soldado.
Então, assim, entra diretor, sai diretor, entra figura nova ali na direção do clube, como é o Júlio César e tal. O Memphis é um cara que tem esse elogio nesse sentido, que as pessoas elogiam nesse sentido. Então, assim... Ele podia vir só ser um cara acomodado, sabe? Ganhando seu dinheiro, jogando sua bola eu não entendo essa... Ah, beleza, vocês acham que é caro, que não vale, que o Corinthians precisa reconstruir e tal. Pô, mas agora, então, os caras descobriram o ouro, então, que o Corinthians precisa se reconstruir financeiramente. Porra, conselheiros, aliados do Stabile, pessoas que não querem o Memphis agora, que estão achando que é caro porque o Corinthians precisa melhorar financeiramente, vocês descobriram a pólvora. Vocês descobriram a pólvora. Parabéns. Então, quer dizer que o Corinthians agora está nessa draga financeira. Pô, é brincadeira, né? Eu entendo. Ô Hernan, aqui, ó, vamos mostrar a força da torcida do Timão na nossa live? Só quem é torcedor do Corinthians vai deixar o like agora. Só torcedor do Corinthians. Eu entendo você, rival, que vai criticar, mas é só torcedor do Corinthians que vai subir o like aqui. Porque eu tenho mais 2 perguntas para te fazer sobre o Timão. Bora. E aí, galera, no chat aqui, ó. E os transfer bans? Tem notícias? O Jefferson Gomes. E isso é um problema para o Corinthians também, né, Hernan e Bruno Andrade? Porque você vai entrar em detalhes agora. O Labiado se lesionou ontem, suspeita de uma lesão ligamentar, que pode até perder a temporada. E o Roberto sentiu ontem, saiu chorando do jogo também. Tem alguma notícia dessas lesões? Eu sei que é tudo muito inicial, os exames vão ser feitos ainda, né? Tem que esperar o exame sair. Tá. Mas assim, a do Labiado, lamentavelmente, é uma situação totalmente pessimista, da maneira que foi. Do Yuri, é uma questão que o Yuri já mostrou em outras lesões, em outros problemas físicos, que ele recupera rápido, mas a preocupação maior é a Libertadores, com o Yuri Alberto. Ele pode ser irmãozinho. O que o exame vai apontar hoje, a gravidade da lesão, e aí vai se trabalhar muito no tempo de recuperação para a Libertadores. Porque assim, beleza, a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é muito curto, né? É domingo e quinta. Uhum. Então assim, domingo e quinta, a não ser que tenha sido assim... É porque assim, a gente tá... Com quem eu conversei hoje? Sim. E eu olhando o jogo, e eu olhando as imagens ali, a gente se baseia muito no sentimento do atleta. E assim, não tem jeito. Você conversa com médico, você conversa com jogador, a reação do atleta, ela diz muito sobre a gravidade. O Wesley, quando foi cortado da seleção brasileira naquele amistoso contra o Egito, a reação dele de choro já era assim, ó, cortado. A reação do Paquetá, quando ele passa pela gente na zona mista e fala, amanhã eu vou saber, mas a cara de derrota, a gente já sabia que era muito difícil ele conseguir voltar. Então, o choro do Yuri não era aquele choro, putz, perdi o jogo aqui do Atlético Paranaense. Aquela preocupação na hora. É o todo. Então, assim, o Corinthians agora vai saber o quê? Esperar esse tempo de recuperação, ver qual vai ser o tempo, porque realmente, de fato, o que é prioridade nesse momento é uma recuperação para os Jogos da Libertadores. Já vou te perguntar sobre o gramado do jogo de ontem, que gerou muitas críticas por parte do Diniz. Ele falou que desde que o estádio foi inaugurado, é um dos piores gramados da Neoquímica Arena. E vamos falar bastante sobre isso, de se afetou ou não os jogadores, as lesões deles. Falam sobre o Vasco. Calma, Vinícius Pinto. Vamos falar sobre o Vasco aqui. Raoni Costa. Show, Hernan, você Tem muito notícia Corinthians. boa do Vasco depois aí, viu? Exatamente. Então, ô Vinícius Pinto, segura aí que temos boas informações sobre o Vasco. Um nome que eu apurei que o Vasco está negociando. Eu achei bom. Breno Bidon tem proposta de futebol europeu? O César Castro pergunta aqui. Diretoria amadora, precisa virar SAF, falou Jefferson Gomes. Safiel já, falou Hidley. Hidley tá falando Estão aqui. tentando, né? Ô, Felipe. Mas sofrem resistência. E aí, exatamente. E aí, o Bruno Andrade, para lançar para você, tem o Thiago Lira, uma pergunta aqui no nosso chat, envolvendo o Corinthians também. Ele pergunta assim, André do Corinthians no Al Nassr, o André que, quando a gente fala de uma grande venda que o Corinthians precisa fazer para esse meio de ano, o André e o Breno Bidon, o Roberto também, né? Mas esses dois são os mais valorizados. Tem alguma coisa aí envolvendo André e Al Nassr, Bruno Andrade? Então, mesmo que tivesse, enfim, ela não estaria nem um pouco adiantada por 2 motivos. Primeiro, porque a prioridade do Al Nassr é o Samu Costa,
português que jogava no Mallorca e esteve no Mundial inclusive na Copa do Mundo, jogadores da mesma posição, é a prioridade. E aqui uma coisa importante, o Al Nassr, por mais que seja o Al Nassr, por mais que seja a Arábia Saudita, é só vocês pegarem aí as últimas notícias, está bloqueada. Não é uma questão de transfer ban, mas o governo saudita bloqueou todas as negociações do Al Nassr por enquanto por uma questão financeira. Então, acho pouco provável, as informações que eu tenho do André, é interesse do futebol inglês, interesse da Juventus da Itália, mas a Arábia Saudita acho pouco provável, até vou perguntar evidentemente, porque enfim, fizeram essa pergunta, eu vou tentar apurar alguma coisa agora aqui, mas já me antecipo, me adianto dizendo que o reforço que eles querem para o meio-campo é o Samu Costa, volante português do Mallorca da Espanha, e hoje nem sequer o Samu Costa está fechado por conta de uma crise financeira no Al Nassr. Os diretores perderam os poderes, foram suspensos os poderes dos diretores. Então, toda e qualquer negociação, seja de venda ou de compra, no Al Nassr está tudo parado. O Al Nassr, inclusive, está aqui em Portugal, está pertinho de mim aqui, treinando a 2-3 quilômetros. Então, converso com algumas pessoas do Al Nassr e a informação é essa, que está tudo parado no mercado em relação ao Al Nassr. Nossa, eu preciso fazer essa pergunta para o Bruno Andrade. Uau. Os caras não estão dando entrevista, não? Verdade, hein, Bruno Andrade? Tem um CR7 aí, você brilha, hein? Não, o CR7, se eu cruzar com ele na rua, ele pula para o outro lado. Ele não vai querer cruzar comigo, não. O Bruno Andrade foi crítico. Passa o microfone para aquele jornalista ali, ó. Aquele ali, ó, que não gosta de mim. Bruno Andrade. Bruno Andrade. Eu seria a versão 2.0 do Marcelo Beckler. Certeza, fácil. E o pior do Bruno Não, mas Andrade... enfim, mas o Al Nassr está treinando... O Ronaldo tá de férias, né? Então ele vai se reapresentar depois. Só tá treinando a outra galera aqui. Mas o Al Nassr está muito fechado, não colocou ninguém para falar. Eu até pedi para eles, né, com a assessora de imprensa, se ou o Wesley ou o Ângelo, os dois brasileiros do Al Nassr, um vai sair, né? O Wesley deve voltar para o futebol brasileiro, está na mira do Cruzeiro. Mas o Al Nassr está muito fechado aqui, ninguém está dando entrevista, não. O pior do Bruno Andrade é que, tudo bem, o Beckler criticou o Cristiano Ronaldo. Criticou não, deu sua opinião sobre o Messi. Gostar do Messi não significa odiar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo precisa entender isso. É que o Bruno bateu, entre aspas, no Cristiano Ronaldo na imprensa portuguesa. Então, é mais visível ainda para o Cristiano Ronaldo, né, Bruno Andrade? Seria mais justa, não é seria fácil, mais justa, não é fácil. Seria mais justa a crítica ao Bruno Andrade do que ao Beckler. O Beckler apanhou por você. Isso. Atenção, Marcelo Beckler. Exato. Ele apanhou por causa do Bruno Andrade. Essa é a verdade. Vou convidar o Beckler para vir aqui. E não querendo ser advogado do Beckler neste ponto específico, o Cristiano Ronaldo errou muito com ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito. E antes de passar... Bateu, você apanhou de graça. Só antes de passar a bola para vocês aí, só para tocar no assunto Labiade e também do Yuri Alberto, a gente pode e deve aprofundar quando, enfim, a gente receber as informações sobre lesão ou não, tempo parado ou não. Só uma pequena curiosidade, até para o torcedor corintiano, se porventura acontecer de ser uma ruptura LCA do Labiade, naturalmente o tempo mínimo parado é ali entre 7 e 8 meses. No cálculo rápido, ele só ficaria recuperado lá para fevereiro, março. O contrato dele termina em dezembro. Então, por uma questão de seguro, por uma questão também de profissão, de seguro, o Corinthians, se acontecer de ser um LCA, é muito, muito, muito provável, até por uma questão mesmo de segurança laboral, o Labiade ter o contrato renovado por mais uma temporada, ou pelo menos uma renovação até ele poder voltar a jogar e estar à disposição. Assim, ó, seria, não me parece ser o perfil do Marcelo Paz de repente, de não fazer isso, de não estender o contrato do jogador pelo menos até o meio do ano que vem. Que é o jogador até porque a lei obriga, né, Hernan? Não, sim, a lei obriga, ok, mas eu digo assim, já que a lei obriga... Tem clube que foge a isso, né? Evidentemente. Não, mas já que a lei obriga, você faz até o cara se recuperar e depois valeu. Mas eu digo assim, deixar o cara jogar, voltar, recuperar ritmo de jogo e tal. Mas assim, não me parece. E outra, eu acompanhei aqui muito os jogos do Labiade, fiz a estreia dele, o gol dele que ele fez
de estreia, ou foi do Jesse Lingard, agora não me lembro. Mas eu me lembro de ver boas partidas. Ele não é o suprassumo do futebol mundial, não é um craque da bola, gênio da bola, mas ele é um jogador muito voluntarioso e é um cara que no dia a dia o pessoal do Corinthians elogia muito. É um cara que no dia a dia assim, é muito trabalhador, muito sério, é um cara que focado. Então, assim, poxa, uma pena, assim, eu fiquei triste. Aliás, sempre quando tem lesão grave de jogador, eu fico muito triste, porque afinal de contas é um trabalhador que não pode exercer a sua função, né, cara? A gente está aqui todos os dias, cada um na sua função aqui, mas a gente está todo dia. E a partir do momento que o cara não consegue, entra uma questão psicológica muito forte e tal. Então, assim, eu quando vejo jogador assim machucado, eu fico muito chateado. O que me deixou mais chateado, ainda mais nos últimos dias, eu entendo a questão do labiático, óbvio, mas foi ver o Gabriel Peck, quando ele sim. porque é um cara que acabou de chegar, e é um negócio assim, quando você acaba de chegar num clube, você quer mostrar serviço, tudo mais, e do jeito que foi, a do Peck em si me deixou muito triste, por ele ser um menino muito bom também, assim. A galera que tá chegando aqui no nosso chat, pergunta, a melhor resenha esportiva é aqui no Fala Fonte. Aí o João Gabriel falou assim, poxa, já não basta o programa do Neto, que só fala de Corinthians. Ô, filho, ontem a gente falou pouco de Corinthians, hoje a gente tá falando um pouco mais. Não vem criticar não, João Gabriel. Inclusive, vamos falar mais um pouquinho de Corinthians aqui. Quero ver a força da torcida do Timão. Eu quero que fale de Corinthians. Continuem. Rapaziada boa, mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do mercado da bola do Coringão. Então já chega aqui deixando um like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações para receber as principais informações do mercado da bola. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui.